Geometria da imagem aplicada às artes visuais. Professores responsáveis: professor Evandro Moraes Ramos e professor Fernando Antônio da Silva Júnior. Essa disciplina tem como ementa a estética das formas geométricas, seu instrumental de trabalho e seu uso aplicado nas construções geométricas, seu traçado e morfologia de formas geométricas, as formas geométricas bidimensionais e tridimensionais, suas características, seus elementos, suas concordâncias. Vamos estudar sobre os ângulos, escalas e proporções. Também estudaremos sobre o processo do desenho técnico, com seus códigos, seus algarismos e letras, vistas ortogonais, cortes, perspectivas e sombras. O objetivo geral é possibilitar ao discente resolver no plano bidimensional problemas do espaço tridimensional, envolvendo o ponto, a linha e a superfície, considerando que as formas geométricas devem estruturar as demais formas bidimensionais. Vale aqui esclarecer um detalhe. Os objetos, na realidade, são tridimensionais. Eles possuem comprimento, largura e altura. Eles ocupam um lugar no espaço. Quando nós vamos fazer sua representação gráfica, ou seja, seu desenho, sua pintura, ou mesmo sua projeção da sua imagem, para isso vamos precisar de fazer sua representação gráfica em um suporte bidimensional, que pode ser uma tela, um papel, ou uma outra superfície bidimensional, ou seja, por ter apenas comprimento e largura, ou então largura e altura. Os objetivos específicos são identificar e conceituar os instrumentos utilizados no desenho geométrico, executar com instrumentos as construções gráficas fundamentais, identificar e construir duas retas em posições variadas e no mesmo plano, dividir ângulos e dividir segmentos de retas, construir polígonos destacando as suas propriedades e, em especial, a sua estética. Também utilizaremos, eventualmente, alguns programas informáticos que serão úteis a essa área de estudo, como, por exemplo, o programa CorelDRAW, como queiram chamar, o 3D Studio Max, AutoCAD, entre outros programas. Também vamos valorizar a representação bidimensional das formas. Vamos conhecer e usar as regras de construção de perspectiva e também das sombras. Também vamos aprender a usar corretamente esses recursos nas representações gráficas geométricas que são úteis ao desenho técnico. Para representarmos as formas bidimensionais, no caso do desenho, vamos usar a lapiseira, como as pessoas chamam também de grafite ou porta-grafite. Essa lapiseira, o traçado dela é dado especificamente através de uma substância chamada grafite. Esse grafite pode ser classificado como B, do idioma inglês, black, preto, ou H, hard, duro. Quando o grafite for do tipo B, ele vai dar um traçado macio, será uma linha cheia e bastante escura. Se o grafite usado for do tipo H, hard, então será do tipo duro, vai dar uma linha fina e um pouco mais apagada. O grafite, quando é do tipo B, ele tem a vantagem de dar uma linha mais visível, mais perceptível aos olhos. Entretanto, o B, ele é mais mole, ele é mais úmido e quebra mais fácil e desgasta mais depressa também. Enquanto que o grafite tipo H, hard, duro, que dá uma linha mais fina, ele dura mais, entretanto, o traçado é essa linha pouco visível. Então, preferimos usar essa mescla HB, que vai dar um traçado médio, uma linha média, confortável de desenhar e de perceber o desenho. Quanto à classificação, nós podemos usar letras e numerais. O B, black, ele tem um traçado macio e bem visível. Se for 2B, é mais escuro e mais bem visível. 3B, 4B e por aí vai. São muito mais macios do que os primeiros. Entretanto, quanto mais B, ele é mais mole, esse grafite, ele quebra mais e também gasta mais depressa. E se for do tipo H,
Se for 2H, 3H, quanto mais H, ele é mais duro. E o traço sai mais fino, pouco visível. Por isso, a preferência é usar grafite do tipo HB. Nesse desenho geométrico, nós vamos abolir o lápis. Nós não vamos usar lápis, vamos apenas a lapiseira, porque a lapiseira dá um traçado mais preciso, principalmente se ela tiver a ponta desse tipo que está sendo indicado por essa seta, ou seja, é uma ponta tipo cilíndrica, ou reta, como queiram chamar. Mas percebam o detalhe dessa ponta. Ela é cilíndrica ou reta. Aqui estamos mostrando uma lapiseira que ela é 0,9 milímetros. Entretanto, você pode comprar a lapiseira 0,5 ou 0,7, preferencialmente 0,5. Quando for comprar a lapiseira, também tem que comprar da mesma espessura da lapiseira a chamada carga, que vem com uma dúzia ou apenas 10 minas, que nós chamamos de grafite dentro. Logicamente da mesma espessura ou mesmo diâmetro da ponta da lapiseira. Muita atenção na ponta da lapiseira. Tem que ser do tipo cilíndrica ou reta, como queiram chamar. Aqui temos outros exemplos de lapiseiras. Temos lapiseira R$ 17,50, no caso, diâmetro 0,7 milímetros, mas também pode ser 0,5 milímetros. Uma um pouco mais barata, R$ 6,00 aproximadamente, também diâmetro 0,7 milímetros. Esse preço aqui é para cada uma dessas peças. Aqui também mostramos o detalhe das pontas, mais uma vez, atentando que essa ponta deve ser tipo cilíndrica ou reta. Devemos comprar borrachas macias, uma ou duas, para apagarmos nossos desenhos quando tiver algum equívoco, algum erro. Também será necessário adquirir uma régua do tipo graduado, ou seja, com medidas escalares, milímetros e centímetros. Também necessitaremos adquirir um par de esquadros. Um par, porque são 2 esquadros. Um dos esquadros terá 2 ângulos de 45 graus e um ângulo de 90 graus. Enquanto que o outro, para formar o par, ele vai ter uma ponta medindo 30 graus e na outra 60 graus. E um terceiro ângulo com 90 graus. Aqui apresentamos exemplos de par de esquadros sem medidas escaladas, ou seja, sem medidas em milímetros ou centímetros. Esses esquadros, para o nosso trabalho aqui, ele vai ter aproximadamente 16 centímetros, como está especificado nesse detalhe. O valor de cada esquadro desse é aproximadamente R$ 12,10 cada um. Você precisa comprar 2, um par. Medidas, repito, 16 centímetros aproximadamente. É o suficiente para o nosso trabalho. Quem quiser adquirir um kit ou um conjunto, que é chamado de desenho colegial, pode também comprar. Entretanto, ele tem menos precisão no traçado. E observar que esse kit, ele tem todos os quadros, inclusive a régua, tem essas medidas em milímetros e centímetros. Esse kit também acompanha esse transferidor. Na pior das hipóteses, pode comprar esse kit. O valor dele é média de R$16. Tem mais barato, mas se for muito mais barato, ele é muito cheio de irregularidades. Portanto, tem que ser desse preço ou superior. Será necessário também cada estudante adquirir um compasso. Esse compasso apresentado do lado esquerdo é da marca Tridente, tem um valor aproximadamente de R$ 80, enquanto que esse outro tem um valor aproximadamente de R$ 20. Ambos vão ser o suficiente para nosso trabalho. Adquira um ou outro. Aqui apresentamos, para termos um tamanho da referência, o tamanho de um compasso. Pode ser desse tamanho ou maior, um pouco. O transferidor. Você pode adquirir um transferidor de uma volta completa, ou de 360 graus, ou de meia volta, também chamado de 180 graus. Ambos têm a mesma função. Servem da mesma maneira para o nosso trabalho. Aqui apresentamos esses transferidores e seus preços. Um transferidor tem um valor aproximado de R$ 1,50,
o outro 60 centavos. Lembrando que esses transferidores não são do tipo profissional. Se for comprar um transferidor do tipo profissional, ele vai custar em média R$ 30. Os preços dos instrumentos aqui apresentados foram pesquisados na loja Metro. Essa loja é localizada na Rua Emílio Moreira, número 1468, no bairro da Praça 14 de Janeiro. Ela fica ao lado da igreja. Agora, essa loja está situada na mesma rua, porém está 2 quarteirões mais adiante, seguindo o fluxo dos carros. Aqui em Manaus, existem outras lojas que também vendem produtos desse tipo. Fique à vontade para escolher. Quanto ao papel, o papel que vamos utilizar é o formato A4. Vamos usar o papel do formato A4. O papel, ele deve ser uma gramagem ou gramatura do tipo 75 gramas ou superior. Pode ser mais grosso. Só que quanto mais grosso, mais espesso, como queiram chamar, ele vai ser um pouco mais caro também. O papel com 75 gramas é o mais vendido, é o mais comum, o mais fácil de encontrar nas lojas e é o suficiente para nossos trabalhos. Para podermos termos bom rendimento nessa disciplina, será necessário adquirir materiais como uma lapiseira, que pode ser 0,5 ou 0,7 ou 0,9, conforme o gosto de cada um. Também 1 ou 2 borrachas macias. Também um par de esquadros, uma régua graduada, um compasso, um transferidor, que pode ser de 360 graus ou de 180 graus. Também precisaremos comprar papel sulfite, no formato A4, com 75 gramas ou mais espesso. Aproximadamente umas 200 folhas ou mais será o suficiente para essa disciplina. E também uma flanela para limpar o desenho devido à sujeira da borracha e também tirar a umidade das mãos quando for necessário. Por fim, esperamos que essa disciplina seja muito útil para a boa formação profissional de vocês. E que ao final dessas aulas sejamos mais amigos do que somos hoje.